Flamengo. Teve apresentação de Matias Vinha, teve entrevista do Fabrício Bruno, que renovou o contrato. Mas eu vou começar por um outro lugar, que ainda não necessariamente é Flamengo. Mas é, Pascoal. Por quê? Porque o Léo Ortiz deu uma declaração dizendo que todo mundo já está sabendo da vontade dele. Aí, obviamente, na entrevista coletiva de hoje, o Braz também foi perguntado sobre esse assunto. Vamos ouvir. Bom, como eu falei, eu respeito muito a camisa do Red Bull Bragantino e vou honrar até o final. Enquanto eu tiver contrato e nada tiver resolvido, eu vou jogar e vou dar meu sangue. Não vou em nenhum momento desmerecer o clube por causa disso. Como eu disse, me deu a oportunidade quando poucos clubes me dariam. Eu sei que as coisas estão andando, eu dei um passo atrás a partir do momento que começou os jogos, porque eu preciso focar só nisso, né? Não dá para ficar me distraindo com outras coisas e o comprometimento sempre vai ser com o clube que eu estou jogando agora. Mas as pessoas que controlam a minha carreira, meu staff, minha irmã, meu empresário, eles sabem da minha vontade, os clubes também sabem da minha vontade, do que eu quero. Então acho que na conversa as coisas vão se ajeitar. Eu sei que as coisas às vezes estão demorando mais do que a gente deseja e criando às vezes uma novela, entre aspas. Mas as pessoas que, como eu disse, as pessoas que controlam a minha carreira estão lidando com isso e sabem da minha vontade. A vontade do jogador foi explícita, até por ele. Ele já externou isso, inclusive, para os dirigentes do Bragantino. A gente agradece a escolha dele, a gente agradece o entendimento de que para a carreira dele a vinda para o Flamengo seria importantíssima, mas a gente também respeita e muito a posição do Bragantino. O Bragantino tem uma pedida sobre o atleta, que a gente respeita, a gente tem o nosso limite financeiro, a gente tem o nosso entendimento de mercado, até quando ou quanto que a gente pode estar. Então, assim, não é... Isso faz parte, a gente tem até o dia 7 de março para se definir isso. Isso é o prazo legal, né, em que você pode inscrever o jogador. Então tem aí 2 semanas ainda para essa definição, um pouquinho mais, na verdade, né? Hoje é dia 19 de fevereiro. O Léo Ortiz deixou claro, Zinho. O Léo Ortiz, acho que assim, é educado, assim como o Braz também é educado, mas falta a questão financeira. Eu tinha a compreensão de que esse negócio estava paralisado. Depois dessas 2 entrevistas, parece que já não é bem isso. Assim, esse futebol, né? Porque assim, eu não concordo muito com esse desenrolar todo, né? O atleta tem contrato com o Bragantino, está jogando pelo Bragantino. Isso é todo respeito. Mauro Naves, com todo respeito. Sim. Se fosse ao contrário, você acha que ele estava jogando no Flamengo? Quando ele fosse tocar na bola no Maracanã, ia ser uma vaia tão grande. É verdade. Que ele não conseguiria jogar mais no Flamengo. Então é todo respeito ao Bragantino. Ele consegue dar essa entrevista falando que quer vir para o Flamengo, mas continua jogando lá, porque não tem a mesma pressão. Porque é complicado isso, gente. O cara tem contrato lá, tá jogando, e aí vai dar entrevista, falar, não, meu desejo não é esse e tal. Aí o dirigente do Flamengo também vai dar entrevista. A minha conduta profissional não é essa. Eu acho que assim, não teria que estar sendo discutido isso, não. Via imprensa, né? Não sei se tem um jogo de interesse para pressionar mais a saída do atleta, mas assim, a conduta tem que ser entre dirigentes, conversa ali, ó, minha pedida é essa, não é essa, tá? Acabou. Não tem que ficar dando explicação, falando muito. O atleta também, na minha visão, não tinha que dar esse tipo de entrevista, né? Porque eu tenho um contrato, tenho que respeitar. Ah, não, eu respeito o Bragantino, eu vou dar o máximo até... É porque está no Bragantino que não tem uma torcida que pressiona tanto. E não sei se não está sendo pressionado. Por mais que tenha um número menor de torcida. Mas, ao contrário, se ele está em qualquer time de massa de torcida, ele não conseguiria dar um chute na bola. Da pressão que essa torcida ia fazer. Pô, o cara não quer ficar aqui, não quer jogar aqui, quer ir para outro clube. Então, assim, não acho legal esse tipo dessa conduta, é a minha opinião. E acho que, assim, se ele for contratado, acho que vai ser contratado, vai chegar uma hora que essa pressão aumenta cada vez mais, que vai sair o negócio, vai chegar para brigar por posição no Flamengo. Não chega como titular absoluto. É bom jogador, muito bom jogador, mas o Léo Pereira está bem.
e o Fabrício Bruno também, que renovou o contrato. Queria mandar um abraço pro conselheiro Miranda, que está assistindo, mandou uma mensagem para mim aqui. Falou que ele... Olha só como é que é a empolgação da torcida do Flamengo. Você vê como é. A pressão que já tá pro Léo Pereira. Falou, ó, eu e a Paquita da Nação já compramos ingressos pro dia 30 do 11 em Buenos Aires. Olha como é que é Rapaz, empolgado, tem isso? Não sabe nem onde é o estádio ainda, Não mas já sabe nem onde é, mas já vai estar na Argentina. Abraço, Que hein, dupla, hein? Abraço, sabe qual é a Paquita, abraço cidade, pro sabe qual é a conselheiro. cidade. Olha, Pascal, é cada uma que eu vou te falar. Conselheiro Miranda é danado, hein? E eu acho que ele deve estar esperançoso que o Léo Ortiz acerte com o Flamengo, né? Zinho, eu entendo que o Zinho falou que é conduta de profissional, mas chega uma hora que o próprio jogador percebe que o negócio não andou. Chega uma hora que o jogador tem a percepção de que não está do jeito que ele queria. Aí, antigamente, Zinho, quando eu chegava perto de você, quando eu chegava perto dos caras, tinha aquela letra, sabe como é que é? Entendeu? Hein, Mauro? Tinha que o cara vinha e te dava uma letrinha. Aí você já encaminhava um enredo. Quero ver ele dar essa entrevista jogando no Corinthians, jogando no São Paulo. Porque não tem mais... Não tem mais... Quer ir pro Flamengo. não tem mais a letra. Que é o convívio do repórter com o jogador. Ele dava uma letrinha, eu tô querendo ir, mas os caras estão aqui, estão embaçando. Então o repórter já construía o enredo, né? O que ele fez? Ele pediu, por favor, gente, me negocie. Isso é um pedido, o Léo Ortiz acabou de fazer um pedido ao Bragantino. Eu já manifestei meu interesse, eu quero ir, por favor, me libere. Ele só faltou dizer, ele disse educadamente tudo o que eu estou dizendo aqui. Me liberem, por favor, acertem com o Flamengo uma quantia que seja viável para o Flamengo e para o Bragantino. Tudo bem, Léo Ortiz. Você é titular do meu time, jogador que pelo meu time você foi convocado para a seleção, você é fundamental, importante e tem um valor para você sair. E o time que você quer ir não quer pagar. Não, o problema aí é mas ele se sentiu... Ele chegou no limite dele, não tem mais para onde correr. Sim. Ele está no limite dele. Então o que ele fez? Não tá errado, não. Foi um pedido para o Bragantino. Também acho que o Bragantino não está errado, não. Como a presidente do Palmeiras falou pro Gomes. Você quer ir para a Arábia? Paga a multa. Mas eles não querem pagar a multa. Fica. Então fica quieto aí. Esse caso tá me lembrando o caso do Mateuzinho. E aí o Zinho tem razão. Daria pro Mateuzinho, com esse papo, vem Corinthians, volta, vem e treina, volta, entrar no Maracanã para defender o Flamengo? Não, o nego falou, dá um tempo aqui, vamos esperar. Porque também me parecia muito claro que uma hora ou outra o negócio ia sair, como acabou saindo. Mas ele não deu nenhuma... Eu pelo menos, não vi nenhuma declaração dele nesse sentido, mas o Corinthians dava a entender que ele, Matheus, queria vir. Então, assim, lógico, não teve uma declaração como o Léo deu ali. Sim. Eu quero ir sim e tal, blá, blá, blá. Mas quando ele chega aqui, na primeira entrevista, ele se declara tal, porque, evidentemente, ele estava passando isso para os dirigentes do Corinthians. E aí é como diz o Zinho. O torcedor fica lá e fala, esse cara aqui parece que ele já foi, o que ele vai fazer aqui? Mas o Bragantino vai segurar o máximo possível. Léo Ortiz entrou no jogo, porque o Bragantino... começou no banco, né? Isso não sei se mas era um time misto. Não, era um time misto. Era time era poupado misto? Por causa da Libertadores. Era para poupar. É verdade, tem Libertadores amanhã. O Bragantino é amanhã. Ficou mais feio ainda pro São Paulo, que era no Morumbi o jogo, não ter ganho logo, tal, com tranquilidade, porque era um time misto, visando o Libertadores. Aí, na hora lá, o Caxias falou, vamos dar uma reforçada aqui, entrou o Léo Ortiz, faz uma diferença enorme na defesa. É como se saísse alguém para entrar o Gomes mesmo, assim, no Palmeiras, fosse o contrário. Ele foi muito bem, de cabeça, toda hora, o narrador só falava o nome dele, corta Léo Ortiz, mas na hora do gol do Caleri, aí o Caleri deu um tranco nele, ele foi pro chão, o Caleri pimba por cima do goleiro. Mas, certamente, antes daquele gol, o Flamengo olhava assim e falava, esse zagueiro aqui vai disputar comigo aqui. Mas vocês têm razão, porque o Fabrício está falando até em seleção agora, pô. E foi apresentado. Apresentado não, né? Quem foi apresentado foi o Vinha, que foi contratado. O Fabrício teve o contrato renovado. Vamos ouvir os dois para a gente fechar aqui o nosso assunto de Flamengo, que foram as apresentações de hoje, as entrevistas coletivas de hoje. Primeiro, a apresentação de Matias Vinha. Aqui está muito em cima, tem uma organização muito grande. Eu já também estava acostumado quando estive aqui no Brasil, então eu acho que isso também me motivou para vir para aqui e jogar também muito jogo. Eu estava em um equipo que não jogava muitas competências, só jogava a Série A, então jogava uma volta à semana. Vir para aqui para ter muito jogo e a competência aqui, acho que a competência que tem no futebol brasileiro é muito em cima. Então, grande jogador.
trabalhei com ele 2 anos, chegamos à final da Copa Sul-Americana junto e performando. Então, um cara extremamente amigo, extremamente parceiro que eu me dou bem no dia a dia. Mas acima de tudo aqui dentro do clube também teve ótimos zagueiros, extremamente dedicados ao clube e se entregando ao máximo também. Falar de seleção é sempre um privilégio falar, mas que para eu estar lá eu tenho que estar performando no meu clube. Acho que é o mais importante de tudo, eu estar performando aqui. Se o treinador que está lá achar que eu mereço, eu vou ficar extremamente feliz. Então é uma coisa que eu sonho, é um projeto que eu tenho para minha carreira e continuar trabalhando, se dedicando como venho fazendo até aqui, para na hora que aparecer eu estar preparado. Falando em seleção, como disse Mauro Naves. Então, o outro chega para concorrência, é amigo dele, né? Tem, Pascoal? Ele tem que pensar em seleção. Ele é um baita zagueiro. Eu sei que o Brasil tem outros bons zagueiros e tal, eu reconheço isso. Mas o Léo Ortiz e ele estão entre esses bons zagueiros do futebol brasileiro. O Léo Ortiz já foi chamado para a seleção do Brasil, inclusive pelo Tite, né? Agora, puxa vida, pensou os dois de novo juntos? O Léo tá jogando... na seleção? Acho que no Flamengo. O Léo tá jogando bem. O Léo está jogando bem. O Léo está mantendo a boa conduta do ano passado nesse início de temporada. Tá jogando direitinho. Mas fazer o quê? A seleção brasileira é uma questão do desenvolvimento do jogador. E eu acho que, de repente, o Flamengo tem uma zaga espetacular, né? Até só. Onde é que o Flamengo não sobra jogador? Mas é engraçado, né? Porque se você falasse que essa zaga era uma zaga espetacular, com Léo Pereira e Fabrício Bruno algum tempo atrás, ia ter muito torcedor do Flamengo que ia virar a cara. Só pra gente deixar aqui, a gente já falou dos jogadores em recuperação, né, que saíram do clássico machucados, o Gustavo Gomes e o Yuri. O Gerson tá internado com uma infecção renal, então boa recuperação também pro volante do Flamengo, que fica fora do jogo. Outro dia o Flamengo não tinha volante, foi jogar o menino pra jogo da base. O Igor é bom jogador. E o César... De volta com o Tá Na Área, 7h09, com mais um amigo aqui. Hoje todo mundo do meu ladinho, gostei disso. Tudo bem. Thiago Lima Noel participando com a gente, já sabe informações do Flamengo agora aqui no Tá Na Área. O Flamengo não jogou no final de semana, joga agora na terça-feira contra o Boa Vista. Só que essa popular amanhã, obrigada. Agora, essa ressaca pós-carnaval que atingiu o Rio de Janeiro, que aí você pode escolher se é dengue, se é virose, se é covid, o que você... Tá afetado, se é o gelo do ambulante, também aconteceu com muita gente, né? O pós-carnaval. No Flamengo também a onda é meio complicada, né? Muita gente é lesão, enfim, jogadores fora. Como é que tá esse pós-final de semana rubro-negro, Noelzinho? Boa noite. Boa noite, gente. Bateu uma onda forte no Flamengo, né? Tem 2 desfalques já certos. O Gerson, que está internado, né, no hospital desde domingo, né, desde ontem, vai continuar internado ainda até amanhã. Então o Gerson a gente já sabia que está fora desse jogo. O Alan com dengue, né, também já foi informado pelo Flamengo no final de semana. Outro caso também que já está fora. Tem mais um caso também que a gente apurou agora, recente, que o Flamengo vinha treinando, né? O Pulgar está com uma virose, está gripado. É dúvida, mas existe grande a possibilidade de ele também não jogar amanhã. Ou seja, mais um problema na cabeça do Tite. Passou essa onda e pegou em cheio ali o Ninho do Urubu. Flamengo agora, pelo menos para esse... Claro, estamos aqui, estou fazendo a brincadeira, mas boa recuperação, principalmente para o Gerson, né? Tá com esse problema renal, enfim. Para o Alan e para o Pulgar também, que se recuperem. Mas, por um outro lado... Não ter o Pulgar, por exemplo, o Gerson, que já foram desfalques muito preocupantes para esse elenco do Flamengo, o Igor Jesus apareceu como uma boa opção aí pro Tite para esse momento, né? Verdade, todos meio-campistas, que é onde o Tite está tentando, a partir do meio do campo, montar esse novo Flamengo. Você acha que qual vai ser o time que vai jogar no sábado, Thiago? Então, pelo treino, deve ser Igor Jesus, mantido como titular. E a defesa de titular? A defesa, o Fabrício Bruno pode ser poupado. E aí entraria o Davi Luiz. Mas o resto, todo titular. Varela, Léo Pereira e Ayrton Lucas, mesmo com o Vinha. O Vinha foi apresentado hoje, mas ainda não ele pode jogar, deve ficar no banco e entrar. O Tite tem feito isso, pelo menos com os estreantes tem sido assim, né? Foi assim com o De La Cruz. Aí no meio de campo, então, o Igor Jesus... E aí o De La Cruz volta, né? O De La Cruz pode, então, fazer essa função ali do segundo homem. Fazer a função do Gerson. Do Gerson, né? Na posição do Gerson. E ser mantido o Luiz Araújo na direita. Na direita, isso.
com Arrascaeta, Luiz Araújo... Cebolinha e Pedro. E aí, de novo, uma escalação que, como a gente viu, sem o De La Cruz e aí com a opção pelo Luiz Araújo, principalmente essa formação meio e 3 atacantes com 2 extremos, é a escalação, a forma de jogar que a gente se acostumou a ver o Tite trabalhar, né, Raid? A disputa na ponta direita é o que estava em aberto, aquela lacuna, o Luiz Araújo, e a gente imaginou que o Tite pudesse utilizar o De La Cruz ali. Só que o time fica um pouco torto, isso aí já foi falado diversas vezes, até por características. Para você ter um De La Cruz atuando aberto pela direita, você precisa de um lateral de muito mais velocidade de ultrapassagem. E ele estava botando Varela e não Wesley, nesse ajuste de características. O último jogo do Flamengo me deu a impressão de que o Tite está começando a entender a característica dos jogadores do elenco, não os titulares, mas os jogadores do elenco. Por exemplo, ele já botou o Matheus Gonçalves aberto na ponta direita, como o jogador de velocidade de drible para poder substituir, por exemplo, o Luiz Araújo. Ele botou o Vitor Hugo como um jogador, um meia que encosta no atacante de referência. Como esses 2 jogadores passaram a base inteira atuando. E por encaixe de característica, Varela, lateral construtor, com Luiz Araújo, ponta agudo de drible. E aí eu acho que ele está começando a entender ali como ele pode manejar esses jogadores para tirar deles o melhor rendimento possível. E aí vai ter essa oportunidade, por exemplo, de testar em mais uma função. Já testou e é algo que o De La Cruz já fez muitas vezes, que é ocupar uma outra função no meio-campo, já que ele de fato responde em várias posições. Eu, inclusive, achava que seria a posição que o De La Cruz disputaria a posição. Seria ali por dentro uma espécie de 2 volantes. Ou jogaria ele, Gerson, ele, Pulgar, ou ele com outro volante, como é o caso de hoje. Não achei que ele fosse disputar a posição na ponta direita. Mas aí não tem a ver com a qualidade que você tem no elenco? Por exemplo, você tem, exatamente o que você falou, a lacuna era do lado direito. Você tem um Gerson, você tem uma Arrascaeta, você tem Pedro. Na seleção uruguaia, que joga num 4-2-3-1 bem marcado, assim, ele é o do meio da linha de 3. Ele é o Arrascaeta. Ele é o Arrascaeta. Tanto que ele é o Arrascaeta mesmo, que o Arrascaeta é o reserva dele na seleção. Ele disputa a posição com o Arrascaeta e no Flamengo a gente não tem visto isso. O Tite, quando tem os 2, tem tentado utilizá-los. E tem apresentação. Tivemos a apresentação hoje, o Flamengo continua fazendo contratações também no mercado. E hoje Vinha apresentado? Exato, Vinha aí. Que ainda não estreou, o Vinha veio. Vinha veio e ele já era para ter estreado, né? Ele foi regularizado antes, ia jogar contra o Volta Redonda no sábado de Carnaval, mas aí não jogou por uma questão de regulamento, né? Porque como o jogo era adiado da 3ª rodada, e na 3ª rodada ele ainda não estava regularizado. Então, de última hora, falaram, não pode. E aí ele não pôde jogar, foi para a Itália, né? Acompanhou o nascimento da Faustina, a primeira filha dele, retornou no sábado, ele já estava treinando, então está à disposição, deve começar no banco amanhã. E sim, fazer sua estreia. O Tite tem feito isso com o De La Cruz, foi o mesmo. Começou o primeiro jogo no banco e entrou no decorrer dos 90 minutos. Mas a gente imagina, Martim, para a sequência da temporada, justamente pelo que a gente está falando, né? O encaixe desse time do Tite, as características dos jogadores e da forma dele jogar, que deva ser o titular na lateral esquerda, né? Repetindo aqui o que o Red falou sobre a direita, vinha o lateral construtor com o Cebolinha, o ponta agudo, né? Ele talvez seja o Vinha... É o lateral construtor e o extremo desequilibrante. Talvez seja o lateral, sim, ao alcance do futebol brasileiro, do mercado brasileiro, mesmo do Flamengo, que é o clube mais rico do Brasil, o jogador mais parecido com o Felipe Luiz, assim, por característica, né? Por ser um jogador de bom passe, de segurança defensiva e tal, eu acho... Quando o Flamengo contratou, eu imaginei que ele seria titular, chegaria para ser titular, embora o Ayrton Lucas seja também um jogador de altíssimo nível, está jogando bem esse ano, enfim, não sei como é que o Tite vai resolver isso. O Vinha é titular indiscutível da seleção uruguaia com o Marcelo Bielsa, vai desfalcar o Flamengo em 6, 7, 8, 9 jogos em junho, então... E tem a questão do Vinha, ele pode jogar de zagueiro também, né? Na seleção ele tem jogado de zagueiro. Com o Bielsa, antes... Com os outros técnicos ele não jogava de zagueiro, mas agora ele tem jogado como zagueiro na seleção também. E na base ele já fez essa função de zagueiro na seleção do Uruguai, né? Quando a seleção elimina até o Brasil num torneio sub-20, se não me engano, sul-americano, ele jogava de zagueiro. Quando até ele faz um gol que o Uruguai vence o Brasil, elimina o Brasil, ele jogava de zagueiro naquela equipe. Então, assim, é uma função que ele já faz, não é de agora.
Mas a seleção já é uma função. Foi sul-americano de 2019, não foi isso? Sul-americano, que o Uruguai foi campeão depois de muitos e muitos anos. Exatamente. A seleção brasileira tinha Paquetá, Richarlison, Guilherme Arana. Era uma seleção muito boa, o Brasil acabou perdendo o título pro Uruguai. Isso aí. E teve essa... E ficando de fora da Copa do Mundo. Na última rodada perdeu para a Argentina, gol do... na penúltima rodada empatou com a Argentina, 2 gols do Lautaro Martínez. Chegou na última rodada precisando vencer e não venceu a Colômbia, se não me engano. Vocês imaginam o Tite improvisando um lateral esquerdo de zagueiro? Eu consigo ver isso, por exemplo, com o Abel, um esquema de treinadores que às vezes usam linha de 3, utilizar um lateral como um zagueiro, mas vocês conseguem... Acho que não, porque o Flamengo tem bastante... Tem opção? Bom, depende. Não sei se o Thiago aqui pode falar sobre o Léo Ortiz, né? Que também foi assunto hoje no Flamengo. Né? Exato. A negociação segue, a novela segue. Eles vão esticar isso até o fim do prazo. O prazo termina, a janela fecha dia 7 de março. O Bragantino vai jogar agora na pré-Libertadores, né? Ele faz os 2 primeiros jogos nesse intervalo. Agora amanhã o primeiro jogo. Sim. E na terça que vem já é o segundo jogo. Só que aí o Bragantino ainda tem mais uma fase depois, né? Possivelmente contra o Botafogo. Possivelmente contra o Botafogo. E aí essa fase já é depois da janela fechada. Então o Bragantino não pode falar assim, vou esperar ver se eu classifico para a fase de grupos para negociar o Ortiz. Não existe essa possibilidade. Então ele vai ter que definir isso até o dia 7 de março. O Flamengo segue insistindo e o próprio Léo Ortiz quer muito nisso. E o Flamengo pode desistir do Léo? Existe um plano B ou não? O Flamengo só quer o Léo Ortiz? Não, o Marcos Braz até comentou hoje que eles não ficam só com o nome, eles têm outros nomes sim como opção. Ele até deu um exemplo, o Léo Ortiz não vem, a gente contrata alguém amanhã, vão falar... veio do nada, foram buscar um jogador do nada. Não é assim, a gente tem outras opções, inclusive uma opção. A gente chegou a dar no site, no GE, que era o do Santos, que esqueci o nome agora. Joaquim, exato. A gente sabe que é uma opção que o Flamengo sondou e tem ali. Não abriu negociação, mas tem ali, é um jogador que agrada ao Flamengo, entendeu? Mas tem outros. No caso, mas a prioridade, desde que chegou o Tite, que é muito, é o Léo. Eu fui até pesquisar, porque me surgiu uma dúvida aqui em relação a jogar a Libertadores por mais de uma equipe, né? E desde 2020 permite que em fases diferentes e no máximo 2 clubes. Então, ainda que o Léo Ortiz dispute essa segunda fase de pré-Libertadores, né? De fase playoffs aí, para a fase de grupos da Libertadores, ele poderia disputar a fase de grupos pelo Flamengo, caso seja contratado. O problema aí é o fechamento da janela. Né? Sim, a data, né? Como trouxe o Noel, a questão de fazer a contratação antes que a janela feche, mas há outras opções, mas de fato o Léo Ortiz é a cereja, né? É aquele jogador que a gente vem conversando que seria de uma qualidade muito grande para esse elenco, que já tem peças de muita qualidade. Já pensando também em características ali, o Martim falou do Vinha com características próximas ao que era o Felipe Luiz, eu acho que um degrauzinho abaixo ainda do Felipe Luiz. Sim. Alguns degrauzinhos ali. Sim. Mas o Léo Ortiz seria uma espécie de segundo Rodrigo Caio do Flamengo. Um jogador com excelente cobertura ali de frente de área, excelente passe, zagueiro construtor. Não sei até que ponto ele chegaria para assumir a titularidade ali, barrando ou o Léo Pereira ou o Fabrício Bruno. Hoje essa dupla está muito bem, né? Eu não imagino a dupla perdendo posicionamento. E o Léo Pereira Carolino também ainda está salvando e fazendo gols. E a questão para mim é que, óbvio que o Flamengo tem um poder absurdo financeiro, consegue contratar muita gente, mas a partir do momento que você coloca todas as funções com 2 posições já bem definidas, o Flamengo teria Léo Pereira, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Ortiz. Você tira o espaço de quem vem da base. E o Cleiton sempre se mostrou um zagueiro extremamente seguro, que está ganhando ali um pouquinho de espaço nessa ausência de um possível zagueiro. Aí, enfim, é departamento de futebol e saber os investimentos, o que cabe e o que não cabe. Acompanhando então os próximos dias, F5 atualizando o GE. Globo, as informações do Thiago Lima e da equipe de repórteres que cobrem o dia a dia do Flamengo. Obrigada, amigo. Até a próxima. Obrigado. E aí, nação, o que vocês acham dessa declaração do Léo? Na opinião de vocês, ele faltou com respeito com seu atual clube ao deixar claro que quer jogar no maior e melhor do mundo. Deixe sua opinião e já se inscreva no canal. E deixe aquele like urubuzado. E o Machas vinha e quase não veio mais, agora chegou e é do Flamengo. Mesmo tendo prometido voltar para o Palmeiras, o Vinha não resistiu à oportunidade de jogar no mais querido
e chegou a dizer que, no clube da Europa que jogava, ele não tinha chances de ser campeão e que o Flamengo oferecia. Dá essa possibilidade dele ser multicampeão? Você acha que o Flamengo já alcançou esse patamar de clube europeu e quem vai ser o dono da posição, o Matias Vinha ou o Ayrton Lucas? Deixe seu comentário e já se inscreva no canal. E deixe aquele like urubuzado. Até o próximo vídeo. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.